a Tinder swindler. The man known as the Tinder swindler. סיימון לבייב. במשך כשנה הוא פעל ברחבי אירופה ועקץ ברשת הטינדר נשים רבות. בתקשורת הוא כונה נוכל הטינדר. He said that we had something special. Not this monster that everybody has created. הוא ידע שהוא הורס לי את החיים בצורה הזאת? הוא עשה את זה. He's accused of scamming people around the world out of millions of dollars. Make me waste my time and my money. From me, he has taken 35,000 euro. Declared that he's the son of Lev Lebayev. Son of a billionaire Israeli diamond mogul. סיימון לא קשור אלינו, הוא לא אח שלנו, הוא לא משפחה שלנו. You will not get money, you will not get anything, I will hunt you like a bloody animal. But we needed to get payback. Antes, quero agradecer a todos que se inscreveram no canal e também pelos comentários que vêm acontecendo de forma tão saudável nos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo com quem gosta desse tipo de história ou com alguém que possa se beneficiar dessas informações. Cecily, na época com 29 anos, estava em busca de um amor como aqueles dos romances da Disney. Por isso se inscreveu no Tinder com a intenção de conhecer alguém especial. Foi lá que encontrou Simon, que na época tinha 28 anos. Segundo ela, um homem de muito estilo. Na descrição do perfil dele havia o link para o Instagram, um detalhe importante já que muitos levam isso em conta para verificar se a pessoa é realmente quem diz ser. No Instagram, Simon tinha milhares de seguidores e muitas fotos de viagens, festas, encontro de negócios, tudo que reforçava a imagem de alguém bem-sucedido e real. Eles deram match e logo em seguida, Cecily recebeu uma mensagem de Simon, onde ele convidava ela para tomar um café. Simon então marcou o encontro em um hotel de luxo, um ambiente muito acima dos padrões que Cecily estava acostumada a frequentar. Ela conta que, quando o viu se aproximando pela primeira vez, ficou surpresa. Ele era exatamente como nas fotos. Ao final do encontro, Simon afirmou que gostaria muito de conhecê-la melhor, mas que infelizmente precisaria viajar para a Bulgária a negócios. Então ele fez um convite inesperado. Perguntou se Cecily gostaria de acompanhá-lo. Eles iriam viajar em um jato particular. Ela pensou, por que não? Só se vive uma vez. Simon providenciou um motorista para levá-la até sua casa, para que pudesse arrumar suas coisas e voltar ao hotel a tempo da viagem. Cecily descreveu essa experiência como se estivesse vivendo dentro de um filme. Ela avisou as amigas, que imediatamente acharam a história estranha, mas mesmo assim, Cecily decidiu se aventurar. Naquele momento, ela experimentou coisas que nunca havia vivido: o puro luxo. Regrado de sushi, caviar e champanhe, uma experiência que parecia um sonho. Durante a viagem, Cecily conta que havia toda uma equipe acompanhando Simon, um segurança, além da ex-esposa dele e a filhinha do casal. Ela achou curioso, mas Simon apresentou tudo com naturalidade e uma explicação plausível. Quando teve a oportunidade de conversar com a ex-esposa, enquanto estavam a caminho do hotel, após o pouso, ouviu dela que Simon era um ótimo pai, sempre presente e que continuava apoiando as duas. Cecily ficou impressionada com aquilo, achou uma atitude muito nobre da parte dele, o que a encantou ainda mais. Mais tarde, quando estavam sozinhos, seguindo para o elevador do hotel, Simon a surpreendeu. Assim que as portas do elevador se fecharam, ele a segurou pela cintura e a beijou. Um beijo digno de cena de filme romântico. Cecily conta que, naquele momento, sentiu aquele clássico frio na barriga. Os dois passaram a noite juntos e, durante a intimidade, ela percebeu que Simon tinha algumas marcas nas costas. Curiosa, perguntou o que havia acontecido. Simon então contou uma história. Disse que havia sido preso na África do Sul enquanto tentava fechar um acordo. Segundo ele, foi traído por alguém durante a negociação
e acabou detido sobre uma falsa acusação. Na prisão, relatou ter sido maltratado por ser judeu. Cecily conta que esse relato revelou um lado vulnerável de Simon, o que fez com que ela se sentisse ainda mais conectada emocionalmente a ele. Porém, logo depois, Simon começou a receber inúmeras ligações e informou que não poderia mais passar tempo com ela ali. Precisavam retornar a Londres. Os dois continuaram mantendo contato todos os dias. Simon sempre mostrava para onde estava viajando, o que estava fazendo e enviava declarações constantes de amor. Cecily também recebia flores enviadas por ele, o que reforçava ainda mais a ideia de um relacionamento romântico e verdadeiro. A partir de então, a relação passou a ser exclusivamente online, já que Simon vivia viajando a negócios e, segundo ele, não conseguia encontrar um tempo livre para rever sua amada. Cecily morava em Londres, mas havia nascido em Oslo, na Noruega, onde toda sua família ainda vivia. Ela planejou visitar a família e queria muito aproveitar a ocasião para apresentar Simon. No entanto, ele dizia que infelizmente não conseguiria ajustar a agenda de viagens para acompanhá-la. Cecily já começava a pensar que talvez nunca mais conseguisse vê-lo pessoalmente. Até que, de repente, Simon fez uma surpresa. Enviou uma mensagem dizendo que estava em Oslo. Ela ficou animada e correu para encontrá-lo no hotel. Lá, Simon fez novas declarações de amor e, no final, pediu para ser oficialmente seu namorado. Naquele momento, ele disse que precisava ser totalmente honesto com ela sobre tudo o que estava acontecendo. Simon então explicou que estava envolvido em um grande negócio, avaliado em cerca de 70 milhões de dólares, o que fazia com que ele recebesse muitas ameaças. Disse que a situação estava se tornando perigosa e, por isso, em Israel, ele contava com uma equipe de segurança. Inclusive, o segurança que estava sempre ao seu lado se chamava Peter. Simon chegou a mostrar a Cecily fotos das ameaças que vinha recebendo, imagens de balas de armas de fogo, flores de funeral, contou ainda que haviam invadido o apartamento dele em Londres e que, segundo sua equipe, não era mais seguro permanecer lá. Ele disse que precisava, mais do que nunca, dela. E Cecily, comovida, aceitou apoiá-lo. Mais uma vez, Simon precisou viajar a negócios. Enquanto isso, ela começou a refletir. Queria entender melhor quem era de fato o seu novo namorado. Ao mesmo tempo que sentia que o conhecia, também percebia que sabia muito pouco sobre ele. Ela então fez algumas pesquisas sobre a família de Simon e descobriu que eles eram pessoas muito poderosas. Algum tempo depois, ela resolveu verificar se ele ainda estava ativo no Tinder, e para sua surpresa, lá estava ele. Cecily o confrontou, dizendo que não queria ser magoada. Simon, por sua vez, garantiu que ela era a única em sua vida e que já havia excluído a conta. Enquanto isso, em outro país, uma nova história começava. Pernilla, uma mulher independente de 31 anos, moradora de Estocolmo, na Suécia, também havia começado a usar o Tinder, buscando encontrar alguém com quem pudesse compartilhar boas viagens e momentos divertidos. Foi então que ela encontrou Simon. No perfil, ele dizia morar em Amsterdã, mas que no momento estava em Estocolmo a negócios. Os dois deram match rapidamente e Simon logo enviou uma mensagem, a convidando para visitá-lo em Amsterdã, garantindo que pagaria a passagem. Pernilla aceitou o convite e enviou as fotos do seu passaporte como ele havia solicitado. Claro que antes ela fez uma pesquisa sobre Simon e confirmou. Ele fazia parte da indústria dos diamantes. Quando Pernilla chegou a Amsterdã, os dois saíram para jantar. Simon se mostrou um homem muito interessado em ouvi-la, algo que, segundo ela, era raro de encontrar, um homem que realmente gostasse de ouvir. Depois do jantar, eles saíram para uma caminhada romântica e claro que Simon tentou uma aproximação. No entanto, apesar de ter gostado muito daquela noite e da conversa, Pernilla não sentiu uma conexão romântica com ele. Achou que não era o momento. Então os dois se tornaram amigos. Quando ela voltou para casa, 2 dias depois, percebeu que sentia falta daquela noite que passaram juntos. Assim, os dois seguiram mantendo contato. Simon sempre a mantinha informada sobre suas viagens e negócios.
Pernilla conta, inclusive, que em um determinado dia, Simon viajou para encontrá-la e tomar um café simplesmente porque ela havia comentado que não tinha tido um dia muito bom. A cada dia que passava, Cecily se apaixonava mais por Simon, até que um dia ele perguntou se ela gostaria que os dois morassem juntos. Animada, ela começou a procurar apartamento para os dois, e sempre mantinha Simon informado enviando mensagens e vídeos. Numa noite, Cecily recebeu uma mensagem dele com uma foto acompanhada da palavra sangue e a informação de que Peter estava ferido. Preocupada, ela respondeu imediatamente perguntando o que estava acontecendo. Simon enviou um vídeo dizendo que Peter estava ferido e que eles estavam sendo perseguidos e mandou mais fotos. Ele garantiu que estava seguro, disse para ela voltar a dormir e que conversariam no dia seguinte. No dia seguinte, Simon explicou que, por questões de segurança, não poderia usar seus próprios cartões de crédito, pois os inimigos poderiam rastrear suas movimentações. Perguntou se ela tinha algum cartão que pudesse emprestar, para vincular a sua conta temporariamente por cerca de 2 semanas. Cecily, é claro, quis ajudar o namorado. Solicitou um cartão para ele e em poucos dias Simon já havia atingido o limite do cartão. Então, ele pediu para que ela levasse $25.000 até Amsterdã. Cecily achou estranho, mas Simon justificou dizendo que o dinheiro não era rastreável, assim sendo uma forma mais segura para ele. Mas como Cecily conseguiria reunir uma quantia tão alta? Ela pediu um empréstimo e seguiu a encontro dele para entregar o dinheiro. Ele agradeceu muito e enfatizou que ela estava salvando a sua vida. Logo depois, pediu que Cecily excluísse o Instagram e sugeriu que ela deixasse o perfil dela privado, por segurança, já que seus inimigos podiam ameaçá-la. Aquilo deixou Cecily em estado de paranoia. Ela sabia que a situação era muito séria. Pouco tempo depois, receberam uma ligação do segurança Peter, informando que haviam encontrado ele e que precisavam sair do hotel imediatamente, e que um avião já estava esperando por ele para a fuga. Assim, os dois se despediram com a promessa de se falar em breve. Simon deixou Amsterdã e partiu para encontrar Pernilla em uma festa. Ela lembra que ele pagava tudo em dinheiro vivo, algo que não combinava muito com seu estilo. Logo, ela decidiu sair da festa e no dia seguinte mandou uma mensagem para Simon, perguntando se ele queria tomar um café. Mas ele já estava em outro país. Com os constantes pedidos de Simon, Cecília conseguiu aumentar o limite do cartão depois que ele a colocou oficialmente no quadro de funcionários de sua empresa, informando que ela ganhava quase $100.000 por mês. Enquanto isso, na Grécia, Simon curtia férias extravagantes com sua nova namorada, enquanto mantinha Cecília informada de que estava fugindo dos tais inimigos e que estava em perigo constante. Essas férias, recheadas de luxo e ostentação, foram totalmente financiadas por Cecília, que nem sequer sabia disso na hora. Ele continuava pedindo mais e mais dinheiro. Os valores foram crescendo, chegando a mais de $40.000. Simon viajou para a França, Viena, Roma, e Cecília, acreditando que ele estava em perigo, continuava emprestando dinheiro para ajudar. No total, Cecília acabou pegando $250.000 emprestados em 9 bancos diferentes para ajudá-lo. Extremamente preocupada e estressada com a situação, ela vinha cobrando ele sobre os pagamentos. Então ela recebeu uma sugestão dele para ir até Amsterdã, onde ele disse que entregaria um cheque para pagar todos os empréstimos que ela tinha feito para ele. No dia do encontro, Cecília percebeu que Simon parecia distante e frio. Mesmo assim, ele havia deixado o cheque separado, com um valor maior do que ela devia. A primeira coisa que Cecília fez ao chegar em Londres foi depositar o cheque. Durante 4 dias, ela acompanhou o andamento da transação, mas nada do dinheiro caía em sua conta. Preocupada, ela ligou para o banco, que informou que não podiam descontar aquele cheque.
e que estranhamente não poderiam explicar o motivo. Sem saber o que fazer, Cecily ligou para Simon para contar o que estava acontecendo. Ele respondeu de forma fria, dizendo que aquele não era problema dele, e sim dela, pois ele já havia feito a parte dele. Ela não conseguia mais reconhecer o homem gentil por quem havia se apaixonado. Depois de muito insistir, o banco pediu para se encontrar pessoalmente com ela, algo incomum. Durante o encontro, Cecily contou toda a história. Eles pediram para ela se ela tinha uma foto de Simon. Ao mostrar a foto de Simon, eles disseram: "É ele." Para o choque dela, descobriram que aquele era apenas um dos muitos nomes que ele usava. Foi aí que ela soube que ele não era quem dizia ser e que vivia aplicando golpes como aquele. Devastada, ela voltou para a Noruega a pedido da mãe e bloqueou Simon de todos os seus contatos. Na casa de sua mãe, ela recebeu uma ligação que caiu na caixa postal. Era Simon, que dizia: "Você me bloqueou. Olha, não sei por qual motivo. Estou tentando entrar em contato com você. Você não quer falar comigo. Eu vou te falar uma coisa. Segue meu conselho. É bom tomar cuidado, porque toda ação tem uma reação." Enquanto isso, Simon continuava sua rotina de golpes, agora mandando mensagens para Pernilla, dizendo que estava passando por um momento difícil e que sua segurança estava ameaçada. E adivinhe? Ele enviava as mesmas fotos de um suposto ataque contra ele e seu segurança Peter, junto com pedidos de ajuda financeira. Pernilla, acreditando na emergência, usou o único dinheiro que tinha guardado para comprar sua casa para ajudar seu amigo. Enquanto estava internado em um hospital cuidando da sua saúde mental, Cecily decidiu reunir forças para descobrir mais sobre Simon. Foi através da empresa do cartão de crédito que a alertou sobre os golpes, que ela descobriu o nome verdadeiro dele, que era Shimon. Com esse nome, ela fez uma pesquisa e encontrou uma reportagem em finlandês que dizia que, em 2015, ele havia aplicado golpes em 3 mulheres na Finlândia, usando o mesmo modus operandi que usou com ela. Ela se agarrou à ideia de impedir que esse golpista continuasse enganando outras pessoas e entrou em contato com o maior jornal da Noruega para expor tudo o que vivia. Os jornalistas investigativos perceberam rapidamente o padrão do golpe de Simon. Um homem manipulador, que fazia promessas de construir uma família, era extremamente romântico e exibia uma vida de riqueza e poder. Isso fazia com que fosse fácil para Cecily acreditar nele e até mesmo emprestar dinheiro, imaginando que ele teria condições de reembolsá-la. Durante a investigação, os repórteres conseguiram descobrir os nomes das 3 vítimas da Finlândia, por meio da polícia local. Então eles perguntaram a Cecily se ela conhecia algum daqueles nomes. 2 delas ela não reconheceu. Quando ela chegou na 3ª mulher, reconheceu uma figura familiar: a ex-esposa de Simon, aquela que viajava com ele e a filhinha pequena. Cecily, perplexa, comentou como aquela mulher, que estava presente no dia da prisão de Simon na Finlândia, era também vítima dele e ainda assim, 3 anos depois, estava ao lado dele em um jatinho particular. Para aprofundar a investigação, os jornalistas contataram um repórter que morava em Israel, país de origem de Simon. Foi esse jornalista quem conseguiu descobrir o último endereço conhecido de Simon. Chegando ao local, na porta do apartamento, encontraram várias cartas endereçadas a ele, todas com cobranças. Em um dado momento, a mãe de Simon apareceu chegando em casa. Ela revelou que não tinha mais contato com o filho desde os 18 anos e que também estava tentando encontrá-lo. Confirmou ainda que ele havia mudado de nome, deixando de se chamar Shimon para passar a usar Simon. Em contato com a polícia de Israel, os jornalistas obtiveram a informação de que ele havia oficialmente mudado o nome em 2017, comprovando que se tratava da mesma pessoa. Também descobriram que ele usava diversos outros nomes e que vinha praticando fraudes desde o final da adolescência. Mais investigações mostraram que em 2011, Simon foi suspeito de roubar um cheque de seu patrão e depois continuou aplicando golpes com outros cheques sem fundo. Ele devia ter comparecido ao tribunal, mas fugiu do país. Enquanto isso, Simon continuava enrolando Pernilla, pedindo mais dinheiro com promessas de devolver tudo, sempre com desculpas com atraso nos pagamentos. Ela acabou emprestando mais $10.000 para ele, totalizando $40.000.
Uma semana depois, Simon enviou um comprovante de depósito de $100 mil na conta dela. Mas claro, o dinheiro nunca caiu na sua conta. Pernilla ajudou até onde pôde, mas depois começou a mandar mensagens dizendo que estava desesperada, sem dinheiro para pagar suas próprias contas. Foi então que Simon disse que sua conta havia sido bloqueada e que poderia dar um de seus relógios caros como garantia. Ele ainda prometeu reservar um voo para que Pernilla pudesse ir até ele buscar o relógio. Voltando à investigação dos jornalistas, eles revisaram as transações do cartão de crédito que Cecily havia enviado para Simon. Encontraram diversas passagens aéreas, todas em nomes diferentes. Um dos nomes era o de Pernilla. Quando entraram em contato com ela para explicar o caso, Pernilla ficou em pânico e enviou a mensagem para Simon. Como sempre, ele afirmou que tudo não passava de um complô de seus inimigos tentando prejudicá-lo. Ela achou tudo aquilo muito estranho e marcou um encontro com um jornalista. Foi nesse momento que ela descobriu que Simon era um golpista profissional. Ao ouvir a história de Cecily e o valor que ela havia perdido, Pernilla percebeu que o dinheiro que Simon gastava não podia vir apenas do que a norueguesa havia emprestado. Ela entendeu que ele provavelmente estava aplicando o golpe em muitas outras pessoas para sustentar aquele estilo de vida luxuoso. Os jornalistas começaram a suspeitar que se tratava de um esquema de pirâmide. Simon usava o dinheiro de Cecily e o usava com Pernilla. O dinheiro de Pernilla ele usava com outra vítima, e assim por diante. Ele sempre usava cartões em nome das vítimas, o que dava a desculpa perfeita de que ele só estava pegando dinheiro emprestado. Com suas constantes viagens e mudanças de país, era quase impossível para a polícia local descobrir onde ele estava e agir a tempo, já que ele sempre fugia antes que pudessem prendê-lo. Pernilla avisou que iria se encontrar com Simon no dia seguinte em Munique, na Alemanha. Os jornalistas então decidiram acompanhá-la para provar à polícia que seria possível localizá-lo. O plano era simples. Ela se encontraria com Simon, manteria contato pelo celular com a equipe, que ficariam a uma distância segura, para que eles pudessem filmar e fotografar tudo. Pernilla então se encontrou com ele e foi até o hotel de luxo para jantar. Durante a refeição, ela não conseguia parar de pensar qual vítima que estava pagando aquele jantar luxuoso. Enquanto isso, os jornalistas esperavam do outro lado da rua, em uma janela com vista para o hotel, prontos para registrar fotos e vídeos. Quando ele saiu, os jornalistas começaram a filmar e tirar foto. Num determinado momento, Simon percebeu as câmeras apontadas para ele, e ele ficou visivelmente irritado. Falou em hebraico com seu sócio e ordenou que Pernilla entrasse no carro imediatamente. Conta que ele saiu correndo pelas ruas de Munique, dizendo que eram os inimigos dele. Com medo de que ele descobrisse o que ela estava fazendo, Pernilla começou uma encenação para conseguir sair do carro. E, felizmente, conseguiu escapar. Quando Pernilla voltou para casa, passou em uma casa de penhores para avaliar o relógio. E, é claro, descobriu que ele era falso. Decidida a confrontar Simon, ela fez uma ligação para ele enquanto os jornalistas gravavam toda a conversa. Know about the other people that you are frauded. You double crossing. I can tell you right now, you will pay for it for the rest of your life. Ela afirmou que sabia de toda a verdade, mas Simon negava tudo, alegando que eram seus inimigos tentando prejudicá-lo, como sempre fazia. Com todas as provas reunidas, o jornal publicou a matéria intitulada O Golpista do Tinder. Os comentários nas redes sociais foram cruéis. Muitas pessoas chamaram as mulheres de ingênuas, idiotas, interesseiras, dizendo que elas só pensavam em dinheiro e que mereciam ser enganadas. Outros atacaram ainda mais, culpando o uso do Tinder e questionando as intenções delas. Mas apesar disso, muitas pessoas começaram a entender que aquelas mulheres eram vítimas, que tiveram coragem de se expor para alertar outras pessoas e evitar que mais gente caísse no mesmo golpe. Essas duas mulheres se encontraram e uniram forças para divulgar o golpe ao máximo, na esperança de que mais vítimas fossem descobertas e que a polícia finalmente conseguisse agir. They all believed Simon Leviev was the son of a billionaire Israeli diamond mogul. Diversas vítimas começaram a aparecer, e sabe-se que há denúncias contra ele em pelo menos 7 países diferentes. Simon aplicava golpes até mesmo em empresas de aluguel de carros.
deixando um rastro de pessoas traumatizadas por onde passava. One of the ladies we know in Slovakia, she gave us a recommendation to a guy who should be the son of Lev Levayev and who would like to use our plane, of course, against payment, to declare that he's the son of Lev Levayev. So we let him in. He sent us some payment documents. It was a very professional fake, but of course at the end of the day no money came in. Aylin estava no aeroporto de Praga, esperando seu voo, quando, para se distrair, entrou no Instagram. Foi então que viu uma foto do seu namorado com o título "O golpista do Tinder". Confusa, ela abriu o artigo e imediatamente enviou para Simon. Ele ligou para ela, mas como ela estava prestes a decolar, baixou o texto para ler durante o voo. Ao ler a reportagem, Aylin percebeu que o jeito como Simon agia com ela era exatamente o mesmo jeito que ele agia com outras mulheres que haviam denunciado o golpe. O artigo tinha vídeos, os mesmos vídeos que ele havia enviado para ela. Ele gravava várias mensagens ao mesmo tempo para mandar para as mulheres que pretendia enganar. Aylin namorava Simon há 1 ano e 2 meses e descobriu que, enquanto ele dizia estar a negócios em algum lugar, na verdade estava se encontrando com essas outras vítimas. Lembra das fotos do segurança ferido? Ele mandou para ela também, e adivinhe só? Ela também tinha emprestado cerca de $140 mil para ele. Ela sabia que sua vida mudaria para sempre quando o avião aterrissasse. Simon tentou se defender, ligando para dizer que o artigo era falso, que seus inimigos pagaram para aquelas mulheres para mentir sobre ele. Mas ela não acreditou em nenhuma palavra. Desesperada, Aylin procurou Pernilla no Instagram e enviou uma mensagem. "Oi Pernilla, me chamo Aylin, Simon Levy é meu namorado." Contou que tinha visto a matéria e queria ajudar a pegá-lo, mas primeiro precisava do dinheiro dela de volta. Ela logo percebeu que Simon estava encurralado e precisava dela para conseguir mais dinheiro. Como sempre, ele começou a pedir ajuda, alegando que precisava fugir dos inimigos. Aylin fingiu que tudo estava bem entre eles dois, enquanto planejava seu próximo passo. Para conseguir um passaporte falso, Simon pediu que Aylin penhorasse o carro dela ou vendesse a casa dela para levantar o dinheiro, gente. Era o momento dela se vingar do golpista. Ela então sugeriu que ele vendesse suas roupas. Já que trabalhava no ramo da moda, ela sabia que aquelas peças tinham um grande valor. Ele concordou e pediu para ela encontrar ele em Praga. Ela conta que sentiu nojo ao vê-lo, mas precisou continuar fingindo para manter a farsa. No dia seguinte, foram juntos a uma clínica de cirurgia plástica. Aylin ficou chocada com o que ele queria fazer. Ele queria mudar todo o rosto, mexer nas bochechas, lábios e queixo. Porém, o cirurgião recusou o procedimento, dizendo que só criminosos recorriam a esse tipo de cirurgia para fugir da polícia. No dia da despedida, ela saiu com 3 malas cheias de roupas dele. Gente, essa mulher vendeu todas as coisas dele e continua vendendo, sempre dizendo para Simon que não tinha conseguido vender nada. Assim, ela conseguiu ficar com o dinheiro para si, recuperando uma pequena parte do que havia emprestado para ele e nunca recebido de volta. Algumas semanas depois, Simon percebeu que ela estava ficando com dinheiro e passou a enviar mensagens que oscilavam entre agressividade e carinho, como se ele saísse do personagem e depois voltasse a ser o homem carinhoso que ela conheceu. Sem dinheiro e sem rumo, ele deixou a barba crescer, passou a dormir em hostels baratos e mandava fotos dizendo que estava comendo restos de comida que encontrava nos shoppings. Numa manhã, Aylin recebeu uma mensagem de Simon dizendo que precisava resolver aquela situação, de uma vez por todas. Ela lembrou que, algumas semanas antes, ele havia comentado sobre uma viagem para a Grécia. Então, respondeu a mensagem, mas ele não recebeu, o que a fez pensar que ele poderia estar já a bordo de um avião rumo à Grécia. Ela então pesquisou os voos que partiram de Praga para a Grécia naquele horário e encontrou um voo que coincidia exatamente com o momento em que ele ficou offline. No mesmo instante, Aylin enviou essa informação para a polícia, já que Simon estava sendo procurado por fraude.
Assim que o avião pousou, a Interpol prendeu Simon. Ele estava com um passaporte falso e usando um nome falso. Quando Pernilla soube da prisão, ela disse uma frase que Simon costumava repetir muito: uma ação teve sim uma reação. Simon foi condenado a 15 meses de prisão pelos crimes cometidos em Israel, mas foi libertado após cumprir apenas 5 meses. Seus sócios e seguranças nunca foram acusados de envolvimento em atividades ilegais relacionadas a ele. Até a data da publicação do documentário, Simon vivia em Israel como um homem livre e continua mostrando nas suas redes sociais uma vida luxuosa. As vítimas ainda arcam com as dívidas contraídas por causa dos golpes dele, mas ele nunca foi formalmente acusado por esses crimes. He's not the son of a billionaire. He faked everything. We've been contacted by several charter companies, brokers for yachts, for private planes, private jets. These companies were trying to collect debt that Simon left behind, and Simon said that his family, his company, is going to pay for all of it. Estima-se que ele tenha roubado cerca de 10 milhões de dólares de pessoas ao redor do mundo. Simon voltou a usar o Tinder, mas acabou sendo banido do aplicativo depois. E ao longo dos anos foram aparecendo mais pessoas, principalmente mulheres, dizendo que foram vítimas dele. Simon participou de um podcast direto de Dubai, onde afirmou que não morava lá, mas estava hospedado temporariamente. Ele comentou sobre o documentário da Netflix, alegando que tudo foi manipulado, além de falar sobre as mulheres envolvidas e sobre seus inimigos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se cuidem e até logo!